Senhor presidente, senhores parlamentares, público presente, boa noite. Eu já coloquei minha opinião sobre diversos temas ao longo das votações, então procurar falar um pouquinho menos hoje. Mas eu gostaria de ressaltar que nós estamos aí fechando um ano que foi um ano muito doloroso, né, assim, do ponto de vista político, para o Brasil e aqui no município de Vinhedo também. É um ano onde as pessoas ficaram com posturas mais odiosas do ponto de vista da política, onde as instituições ficaram mais desacreditadas e que para todos nós, independente das posições políticas, meio que se acentuou uma contestação da população contra a política. Isso é uma coisa que para mim, pessoalmente, é muito cara, porque eu acho que a política é um espaço de transformação da sociedade, é a partir da política que a gente realmente consegue fazer as coisas acontecerem, né? E a gente vê que o ano ele não para, né? O ano de 2017 é mais ataque aos direitos dos cidadãos, é o Temer anunciando o tempo todo corte de direitos previdenciários, é o controle daquelas forças de segurança e de controle social que agora estão com dificuldades de exercer o seu papel. A gente vai vendo que, né, vão encapsulando alguns órgãos aí de controle, e o Congresso Nacional está lá completamente abandonado. E até do ponto de vista internacional, né, essa ideia de que nós temos que, usando uma metáfora do vereador Edson PC, né, nas lutas marciais ou no jiu-jitsu, a gente às vezes vence com nocaute, né? Mas na política e na democracia a gente não vence por nocaute, porque nós temos que conviver com as pessoas, então não é possível nocauteá-las. E nem tem atitudes, por exemplo, como a do Trump, né, que vai lá e fala que Jerusalém agora é a capital de Israel e humilha os outros povos que têm Jerusalém como um ponto de referência. Parece que não é nada, mas isso é simbólico, né? É de cima a baixo, pessoas tentando impor as suas ideologias, as suas visões de mundo, com o objetivo de destruir o outro, né? De fazer borbulhar o ódio na sociedade. Isso, para mim, no ano de 2017, foi muito acentuado e é muito triste verificar isso acontecendo na sociedade. E, portanto, eu acho que 2018 será um ano de balanços, né? Vai ser um ano de eleições nacionais, de reorganização partidária, porque provavelmente não continuarão a existir 35 partidos, já que não tem mais coligações, tem cláusula de barreira, então vai ter uma reorganização muito forte nas forças políticas e partidárias, né? Então a gente vai ter que se debruçar um pouco em pensar isso. E nós insistiremos sobre essa questão da necessidade do governo ter um planejamento. Vejam, a gente acabou aqui na prática, formalmente foi aprovado, mas na prática ele foi reprovado, o consórcio intermunicipal de saúde. Por quê? Porque ele não pode ser usado. Ele tem que ser submetido à segunda votação, ele só vai ser submetido em fevereiro. Então, na prática, ele foi derrotado esse ano. Por quê? Porque o governo não fez o seu dever. Não fez o seu dever de casa. E o sentimento que alguns vereadores colocaram, eu compartilho, eu só adiciono que, ao dar, como bem lido ali pelo vereador Sandro Rebeca, a autorização para o governo fechar o consórcio, a gente dava autorização para tudo. Para ir lá, para fechar o consórcio, para mudar o PPA, para mudar a LOA. Então, é uma mudança drástica. Não é só um mero protocolo. É uma mudança na concepção de política pública. E a gente vê, e aí eu inicio meu debate aqui sobre a questão da saúde pública, eu vejo o município de Vinhedo com dificuldades para manter a sua rede de serviços que tinha outrora. É uma máquina de propaganda para dizer que está tudo em pleno vigor, em pleno funcionamento. E não está. A gente vê
um problema na assistência farmacêutica que não se soluciona. A gente viu cortes de horários, cortes de equipes. Nós vimos o Panda se definhar, o Panda está com muita dificuldade, problema de veículos, problemas de instrumentos de trabalho. Nós vimos, e eu vivo isso pessoalmente, do ponto de vista familiar, a política de saúde mental dessa cidade definhar. O governo foi lá e fechou o Ser Bela Vista e não redistribuiu o serviço da forma como deveria. O Ser Bela Vista é um serviço importante de atendimento psicossocial, de atendimento psiquiátrico para as crianças e adolescentes. E foi lá o governo e fechou. O CAPES, que era uma unidade super importante, bem vista na nossa região, foi reduzido, tem dificuldade de atender as pessoas. Alguns medicamentos não são acessados pela população lá no CAPES, teve redução de equipe, teve redução de horário, tem problema de carro, tem problema de infraestrutura. Nós temos com a retaguarda na Santa Casa, que tenta dar uma retaguarda com alguns poucos leitos psiquiátricos, mas que não dá conta, porque aumentou muito o nível de atendimentos psiquiátricos no município de Vinhedo. Nós temos mais vinhedenses se suicidando. Nós temos mais vinhedenses tendo surtos. E a política de saúde mental é algo super estratégico, super importante para um município. Né? Porque às vezes a gente fala e tal, e esquece de uma área que é absolutamente estratégica. E eu estou aqui, falei isso para alguns profissionais de saúde, comentei isso com o promotor, eu não tenho vindo, porque em geral são dias e horários onde eu estou dando aula e eu não consigo vir nas reuniões, mas eu transmito, converso com alguns vereadores sobre a minha preocupação sobre os rumos da saúde pública de Vinhedo, que não é só o problema da UPA e do PA. Repito que, na minha opinião, será um erro estratégico fechar a UPA central. Concordo em redução de custo, concordo em reorganização de equipes, tanto no PA como na UPA. Eu acho que o governo tem direito de fazer isso, diminuir custos, tem o problema das horas extras, tem que redimensionar. Mas fechar a UPA será um erro estratégico. Vou dar um exemplo em relação ao próprio programa Panda. Não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde, a partir do seu diretor, emitiu um comunicado para as redes de serviço da saúde pública, falando que os atendimentos do Panda não devem ser mais encaminhados à Santa Casa e sim na UPA, para a UPA. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a Santa Casa de Vinhedo está superlotada. Santa Casa de Vinhedo é um hospital que precisa funcionar, precisa do apoio, mas tem os seus limites físicos, operacionais, e, na minha opinião, o fato do governo tirar os atendimentos do programa Panda durante o diurno e voltar para a UPA já é um certo retrocesso no sentido de retorno a uma política que estava sendo adotada de jogar tudo para a Santa Casa, que eu concordo. Acho que deve ser feito, se viu que a coisa não está indo bem, tem que se relocalizar. E a gente vê, eu ouço isso de médicos e de médicas, que em horários de pico tem problemas. Né? Imagine se nós tivermos um fechamento da UPA. Nossa cidade cresceu muito. E o hospital, repito, tem um problema de limite físico e limite operacional. Os dados divulgados, eles precisam ser analisados com muita cautela. Por exemplo, fui procurado por diversos membros do Conselho Municipal de Saúde que disseram que levam diversas demandas para a mesa diretiva do Conselho Municipal de Saúde, demandas diversas que devem ser denunciadas, né, de problema de estruturas, problema de falta de atendimento, problemas diversos da população de Vinhedo. E a mesa diretiva do Conselho Municipal de Saúde não leva essas questões ao Ministério Público. E eu ouvi isso uma vez, eu ouvi isso 2 vezes, eu ouvi isso 3 vezes, agora eu ouvi uma meia dúzia de vezes e trago aqui à tribuna dessa Câmara para que registre-se esse problema, para que a direção do Conselho Municipal de Saúde não blinde o governo municipal,
que leve as demandas apresentadas pela população e as propostas de denúncias feitas por membros do Conselho Municipal de Saúde aos órgãos de direito. Seja o Conselho Municipal de Saúde, seja o DENASUS, não importa. Mas isso não pode ficar engavetado no Conselho Municipal de Saúde. E, portanto, deixo aqui a minha reflexão sobre os rumos da saúde pública de Vinhedo, porque sinto um problema sério de planejamento. E, como última contribuição dessa noite, eu quero colocar aqui a minha opinião sobre eventuais aumentos de impostos, tributos e taxas na nossa cidade, questão que está sendo debatida nos bastidores do governo de Vinhedo. Nós sabemos. Essa questão precisa ser muito bem detalhada, muito bem explicada, né? Não estou aqui falando que eu vou votar contra tudo e contra todos. Eu estou querendo falar que isso tem que ser muito bem discriminado. Porque o município de Vinhedo, nesses 10 primeiros meses, eu ainda não vi o fechamento de novembro, a cidade cresceu 7,5%, 7,45%. Então nós tivemos aí uma receita adicional que a gente precisa entender como que ela foi aplicada, o porquê que está sendo feito essa organização das finanças, e é preciso que a Câmara de Vinhedo entenda tintim por tintim qual é o plano em relação à estrutura tributária. Vocês viram aqui, não votarei em nada que eu não esteja convencido. Não votarei em nada que não esteja absolutamente explicitado, detalhado e planejado. Felizmente eu tenho liberdade para ter meu voto, não devo nada para nenhum interesse dessa cidade, e tenho liberdade para votar contra quando eu tiver dúvida. Já votei aqui em dúvida e me arrependi, não farei isso mais. Até o final da legislatura, dúvida, voto contra, né? A expressão jurídica que eu usei há pouco, indúbio pro societate, em dúvida pro sociedade. Se eu tiver dúvida, vou votar contra, isso vale para aumento dos impostos, que isso fica claro. Encerro por aqui, porque eu já falei bastante na noite de hoje em outros projetos. Obrigado, boa noite.